Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6 de Hebreus. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição. E aqui nós temos que prestar atenção que Paulo está chamando a atenção dos hebreus para não ficarem buscando rudimentos, buscando se refazerem após uma queda, após um erro. Tem que caminhar para a perfeição e não ficar caindo pelo meio do caminho e querer fazer todo o trabalho básico de novo. Nós temos que caminhar com firmeza, com convicção para nos aperfeiçoar. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Então, se você está caminhando para a perfeição, não fica toda hora falando que você se arrependeu dos seus erros, que você está se arrependendo dos seus erros e procurando mostrar algumas obras mortas e falar que você tem fé em Deus. Tem que ter as obras, ter a fé em Deus e não cair novamente. E da doutrina dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele não está dizendo que é proibido você fazer isto. Ele está dizendo que a partir do momento que você fez uma vez, que você se arrependeu, que você mostrou as obras que você tinha que fazer, que você demonstrou fé em Deus, que você participou do batismo, que você fez o batismo, que te trataram com imposição de mãos e que você acredita na ressurreição dos mortos e do juízo eterno, siga firme, não venha cair para voltar à base, passar por todo o processo básico, a segunda, terceira e quartas vezes, para buscar a sua salvação. Você tem que ser firme na sua proposta de seguir em frente. E isso faremos, se Deus o permitir. Não cair novamente. Seguir firme no propósito do Senhor. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizessem participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O vitupério seja o desprezo, a chacota, o deboche. Veja bem, então a partir do momento que você já passou pelo processo básico, você tem que caminhar pelos seus próprios pés, não se deixar recair, manter-se firme na proposta do Senhor, procurar caminhando. Mas e se eu cair? Devemos nos manter firmes no propósito do Senhor. Orar, trabalhar e confiar. Esse é o convite que o Cristo traz para nós. É o caminho que Paulo mostra que devemos fazer, que devemos seguir. Porque se a gente quiser fazer todo o processo novamente para reingressar como uma pessoa purificada ou que em estado de purificação, se você já passou pelo batismo, já passou pela imposição de mãos, já conheceu a palavra de Deus, já entendeu a ressurreição dos mortos, o que significa, então agora você tem que saber trilhar, porque você já foi iluminado. Se você já foi iluminado pelo conhecimento, pelas informações, siga em frente. Se você caiu, ore, trabalhe e confie. Porque a terra, quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. E aqui ele está mostrando para nós. Você tem a terra. Choveu. Ela está úmida, está molhada. Ela vai ser proveitosa, você vai conseguir produzir se você a lavrar. Aí Deus vai abençoar para que você receba os produtos. Então, no momento que você recebe as chuvas das bênçãos lá atrás, no início que você chega ao cristianismo, aproveite para se fortalecer e continuar trabalhando firme e vigiar para não cair. Lembra que Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele deixa que só é enganado e só cai aqueles que não estudam o evangelho e que não praticam o evangelho. Então vamos ficar atentos, vamos ficar bem espertos nessa situação, porque à medida que você entende e pratica o evangelho, o mal não tem mais chance contigo.
Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Então, o que a terra produz? Aquela que produz as boas sementes, os bons frutos, vão ser colhidos, vão ser usados como alimento para os seres humanos. Mas se produzir espinhos e abrolhos, só resta o ser usada para queimar, usada para a lenha. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. A partir do momento que somos cristãos, temos que procurar sempre produzir coisas que nos levem à salvação, verbalmente e com as nossas ações. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos que ainda servis. Então, devemos procurar agir com respeito, com responsabilidade, porque todos nós temos que caminhar para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria, temos que buscar sermos melhores, buscar estarmos nos melhorando, porque assim espera de nós o Senhor nosso Deus. Trabalhemos, pois, para vivenciarmos o Evangelho, para vivenciarmos o amor divino em nós e sermos realmente melhores, e sermos aqueles que lutam para vencer a si mesmo. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos que ainda servis. A importância de fazer a caridade está bem claro aqui. A importância de ajudar uns aos outros está bem claro aqui. Portanto, nós temos que entender que existem várias partes falando da caridade e são tópicos importantes que nós temos que procurar seguir o Evangelho do Cristo, sendo que a maioria de nós tentamos colocar para o outro que basta ter fé, por preguiça e por má vontade e até mesmo por sovinice de procurarmos fazer a caridade. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Você está seguindo Cristo, já está dizendo que você vai estar se salvando, você já está entendendo que está buscando a salvação, mas para chegar até o fim, com a certeza dessa salvação, desse novo caminhar para Deus, você tem que aprender também a colocar o Evangelho nas suas ações. E perseverar até o fim, senão não vai ser tão fácil essa salvação desse jeito, porque já vai ficar a dúvida, se você não está perseverando, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Nós temos que ser firmes e saber imitar aqueles que têm fé e paciência, que lutam no dia a dia para fazerem-se melhores. Esse caminhar para ser melhor que é fundamental para nós nos melhorarmos. A quem nós estamos imitando? A quem nós estamos procurando aprender? Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. A partir do momento que estava ali Abraão diante de um anjo enviado por Deus, e naquele momento que ele está conversando, porque Deus, só quem falou com Deus, segundo Emmanuel, foi Jesus, então todos nós falamos no máximo com um anjo, e no mínimo com um espírito que seja muito parecido conosco. Então, naquele processo ali, Abraão conversando com o anjo, ele faz essa bênção para ele, que abençoa ele e multiplica-o, para que ele tenha condições de produzir e gerenciar com sabedoria todo o seu reino, toda a sua condição de senhor daquele povo, para fazer com que eles pudessem crescer com segurança e viverem também com segurança. Então tinha que crescer, expandir e também ter sabedoria para gerenciar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque você tem que ter paciência para chegar a conquistar as coisas que você precisa. Porque os homens certamente juram
por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Esse trabalho é que vai fazer com que cresçamos, esse trabalho é que vai fazer com que nós nos aperfeiçoemos, porque somente nos aperfeiçoando conseguiremos conquistar a paz e a sabedoria para a eternidade. Porque os homens, certamente, juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. E aí, quando tem uma contenda, as pessoas procuram jurar por alguém superior a eles para encerrar a contenda. Fez o juramento, supõe-se que a pessoa vai honrar aquele juramento, vai ter a responsabilidade de seguir aqueles princípios estabelecidos perante a sua postura de respeito por aquela pessoa, por aquela palavra que você empenha. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Aí, para que nós vamos fazer juramentos? Deus tem a imutabilidade do seu conselho, que conforme deixou para os herdeiros, todos os ensinamentos do Cristo. E Jesus disse para não jurarmos nem pela igreja, nem por Deus, nem por nada, mas que nossa palavra fosse sim, sim, não, não. Mas por quê? Por duas coisas imutáveis. Então, tudo que a gente tem que buscar no nosso dia a dia, se elas são imutáveis, então Deus não mente. Tenhamos a firme convicção que nós temos que seguir dentro da firmeza do nosso compromisso, dos nossos ideais superiores, para estarmos sempre procurando edificar as forças do bem, as forças do amor ao longo da nossa caminhada para nos chegarmos e aconchegarmos a Deus, a qual temos como âncora segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote da ordem de Melquisedeque teria fé, amor, compromisso e sabedoria, porque ele governa com justiça, sabedoria e fé. Portanto, aqui a proposta que nós temos de esperança no Senhor depende de como agimos. Temos que ter uma âncora firme nos nossos sentimentos, que não o deixe balançar ao sabor do vento dos acontecimentos, mas que nos direcione com segurança para o encontro do nosso íntimo com a essência do amor que existe em nós, para nós nos aproximarmos de Deus. Que o Divino Mestre de Amor e de Misericórdia possa estar nos envolvendo e fortalecendo para os empreendimentos da vida, para crescermos e aprimorarmos-nos perante a promessa do Senhor, perante os ensinamentos do Cristo para a nossa caminhada, para o nosso processo evolutivo. Que Jesus nos abençoe e ilumine nossos caminhos para toda a eternidade.